Estamos agora ao vivo. Instagram. E aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Pessoal, tem uma má notícia para vocês. Esperar a galera entrar aí pra gente dar a má notícia. E aí, dona Cibele? Dona Adriana? Nath? Dona Cibele chegou tocando terror. Fala, meu amigo André. E aí, como é que tá a vida? Como é que vocês estão? Agora eu tô tom sobre tom aqui agora, hein? De cá azul, de cá rosa. O negócio que tá ficando invocation. E deu ruim. Temos uma péssima notícia para vocês, né? Uma péssima notícia já emendada numa boa notícia. Uma péssima notícia emendada numa boa notícia. Infelizmente nós não poderemos fazer live com a Sara. E aí, galera? Galera que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa live da noite, né? Infelizmente nós não poderemos fazer a live com a nossa querida Sarah Winter, né? Sarah teve alguns problemas, uns perrengues muito sérios lá, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas eu peço que vocês rezem por ela. Ora, pois, rezem muito por ela, né? Provavelmente nós deixaremos nossa live para outro dia, para a semana que vem, provavelmente. Inclusive, nós estamos marcando outra semana pancadona de lives. Outro pancadão de lives. Como direito do Marcílio, né? Semana do pancadão. Nós vamos marcar semana que vem outro pancadão de lives, né? A nossa ideia é que nós consigamos fazer mais uma semana inteira de lives, né? Pra vocês. Uma semana inteira de lives diferenciadas pra vocês. Beleza ou não? Então tá bom. Galera entrando aí, né? Cadê a minha digníssima? Né? Cadê a minha digníssima? Quê? Ah, o Guilherme vai entrar aqui comigo. Cadê meu amigo Guilherme? Para nós podermos falar sobre temas importantes da vida. E aí, grande Diego? Só um minuto, né? Nós estamos esperando o meu querido amigo Guilherme Lomazzi. Para quem não sabe quem é o Guilherme Lomazzi, né? É um grande amigo meu. O Guilherme é uma daqueles... o tema será o mesmo? Não! Nós falaremos sobre outra coisa. O que nós falaremos eu não sei ainda. Mas o grande Guilherme, ele é um cara que ele é extremamente versátil, extremamente dinâmico. E ele vai conseguir trazer qualquer tema bom pra... a digníssima entrou aí agora, né? Tema livre. Pronto. Excelente. Galera, é o seguinte. Semana que vem já vou avisando vocês aqui, né? Então, preparem-se, né? Preparem aí, se organizem, beleza? Para que semana que vem a gente possa fazer uma pegada muito bacana. Né? Nós faremos live semana que vem com o meu amigo Gabriel, né? Nós vamos iniciar a semana fazendo uma live muito boa. Nós vamos fazer uma semana que vem ainda live com... Vamos tentar, né? Provavelmente tá esperando algumas confirmações, mas talvez a gente consiga fazer uma live com o grande Miguel Soriani, né? Nós falaremos um pouco sobre a questão da pornografia nos relacionamentos, né? Fazer uma live com o grandioso Dário Leitão, né? O meu amigo Dário Leitão. E depois vamos fazer uma live também com o pessoal, o Melk, da Formação do Imaginário, né? Ou seja, só gente grande, só gente pancada, né? Ó o Guilherme aí, ó. Cadê ele? O Guilherme tá me devendo uma live tem um tempão. Tem um tempão que ele tá me devendo uma live. Primeira live que eu fiz foi com o Guilherme. Né? Um tempão me devendo uma live aqui. Ah lá. Aí. Ô, louco. E aí? Que loucura, Jorge. Que isso, rapaz. Também você tava avisado, né?
Tava o do quê? Não sei do que eu tava. Deixa eu socorrer aqui, bicho. O que houve com a Sara? Ah, teve aquele problema lá, né? O pessoal tá perseguindo ela pra variar, tem que rezar pra ela, coitada. Vamos rezar. Vamos Fazer rezar. uma oração aí pra ela, coitada. Pra ela poder cuidar do filho dela. O pessoal é uns filhos da mãe. Mas enfim, né? Vamos rezar. Pode fazer Cara, agora. não, mas eu tava chegando aqui na hora que eu solicitei a participação. Você estava falando de Miguel Soriani, Dario Leitão. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, rapaz? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu quietinho aqui, que eu não sei fazer essas coisas, não. O que é que você manda, meu caro? Você ia falar com a Sara a respeito de feminismo, acho, né? Terminar, só que isso aí a gente vai falar depois, né? Vamos falar sobre temas mais profundos da humanidade, vamos falar sobre coisas mais patentes da humanidade, coisas mais profundas, mais... Fala aí, então. Vamos falar sobre Você que é o charuto. falador, eu sou só o interlocutor aqui, sou só seu ouvinte, eu vou te fazendo pergunta. Fala aí, o que é que você quer falar? Fala. Ó, deixa eu te apresentar primeiro, para quem não sabe, Guilherme é meu amigo, foi quem fez a primeira live que eu fiz, foi com ele, foi com ele. Tava lá em Luxemburgo, tava lá na Europa, né? Eu tava lá na Europa, fiz uma live com ele, uma doideira, né? Tava fazendo uma live de madrugada lá tava tarde da noite, né? E a gente fez uma live juntos. O Guilherme provavelmente é o único cara que eu conheço que vai passar o Ítalo com facilidade, né? Porque tem 6 anos a menos que o Ítalo tem, só tem um filho a menos agora. Tem Né? potencial, tem potencial. Então tem que perder alguma coisa pra mim, né? O Ítalo tem que perder em alguma coisa, né? Perder alguma coisa nessa vida. Porra. Ah, enfim, né? 5 filhos, né? Então, cara, eu falo o seguinte: um homem que tem 5 filhos, meu amigo, ele pode falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Né? Então, Falar sobre qualquer coisa. poder a gente pode, né? Agora se vai prestar é outra história, mas a gente fala. É isso que é. Mas é engraçado isso, Jorge, até entrando nesse tema. É curioso como isso dá coragem, né, pra gente, assim, até de aparecer bagunçado, assim, maluco, no cara que é popstar. A gente vai pra live, assim, não tá nem aí, fala o que der na telha. Esse negócio de ter filho, cara, dá uma certa força mesmo, sabia? E é curioso que eu tenho associado isso ao quanto os homens hoje são fracos. Porque se fecham a vida, se fecham a possibilidade de ser pais. Que, no fim, todo homem maduro deve ser pai. Biologicamente falando ou não. Não é? E é curioso que um dia desses atrás eu conversava com uma pessoa no trabalho e ele falava assim, cara, eu queria ter essa coragem. Eu falo, mas é que a coragem ela não vem de antemão, é sempre um salto no escuro. Mas depois que você se habitua a essa incerteza, a esse fato, a essa realidade de que a nossa vida não está nas nossas mãos, né? O nosso alcance, aquilo que a gente é capaz de fazer, é uma parcela muito diminuta da realidade. Então, quando isso meio que nos instala na realidade. E o fato de nos instalar nos dá força. E, bom, mas é isso aí que você estava falando. Aí, é claro, né, vai do nosso senso de discernir que, de fato, se a gente tem condição de falar ou não sobre certos assuntos. Mas que dá uma certa coragem, um certo vigor, isso dá. Você sabe disso, né? Você tem 4. Você falou, caramba, é interessante mesmo, né? Olha, pessoas, né? Não sei se eles já começam, eles conseguem, se as pessoas estão ouvindo, eles conseguem alcançar essa dinâmica mesmo, mas de fato é exatamente isso que você falou agora. Né? Se você parar para pensar que a partir do momento que você faz algo de realmente aquilo que o Frank fala, né? Que a dignidade humana ela vem com a responsabilidade. A partir do momento que você se instala na realidade, seja por uma responsabilidade de ser pai, seja por uma responsabilidade de você assumir um emprego, né? Um adolescente às vezes sair de casa para poder trabalhar,
né? Ou assumir a sua posição, né, de luta diante da vida, de alguma maneira, né? Um sacerdote que se coloca na posição de realmente assumir o seu ministério. Quando a gente se coloca nesta posição de fato, a gente assumir a nossa realidade, a nossa circunstância, né? Abraçar isso. Esse salto no escuro que você falou, né? Porque, caramba, ter 5 filhos, ter 4 filhos, isso é um salto no escuro, né? Tu não tem ideia do que vai rolar aqui, sabe? Ou seja, de certa forma, não é que você está sendo imprudente, mas é sobretudo colocando este controle. Lógico que tem uma prudência por trás disso, né? Você não vai fazer de forma inconsequente, mas é você, de certa forma, você está colocando a tua prudência, né? A prudência é buscar formas para alcançar um fim. Ou seja, este fim é sempre um fim no alto, né? É sempre um fim, é um olhar posto na eternidade, é sempre um fim último no próprio Cristo, no próprio Deus, né? Se a gente faz isso, né? E você falou, eu ganho uma força tremenda que eu me torno capaz de falar sobre absolutamente qualquer coisa, né? Se te pegar aqui hoje, né? Hoje eu fiz vou chamar na live aqui, mas sei lá, no meio de um congresso, no meio de alguma coisa, ou sei lá, no meio de uma guerra, estoura uma guerra ali, sei lá, você é um soldado ali no meio, né? Um cara que está disposto às responsabilidades da vida, né? Sei lá, morre o capitão, alguém tem que assumir uma postura, uma posição ali, né? Essas pessoas que de fato estão acostumadas a assumir essas responsabilidades diante da vida, são pessoas que vão se colocar para fazer, eu vou ser ponta de lança, né? Eu me candidato, eu vou estar à frente, eu vou fazer. Uhum. É interessante, né? E é muito bonito isso, porque fala, não é possível não se arrepender depois se você não assume o risco. A vida é um risco, e assumir esse risco de peito aberto, né, de ir para cima do risco, não como quem vai para tomar pancada, não como quem vai para perder, não como quem vai para fazer coisa deslocada, mas como quem está diante da vida aberto a viver. Viver é aquela coisa assim, né? Quando a gente conhece, né? Tem muito tempo, né, que eu conheci meu amor, então até é difícil falar, já nem me lembro mais da minha vida sem ela. Mas o fato é que num relacionamento, eu vejo, né, a gente acompanha alguns casais, conversa, tem muitos amigos, graças a Deus, e a gente nota que existe um medo do que pode acontecer. Eu falo, mas você está com medo do que pode acontecer? O que pode acontecer, pode dar certo, pode dar errado. A grande questão é você fazer as coisas para dar certo. A grande questão é você colocar todos os meios que estão ao seu alcance para fazer com que as coisas sejam boas e alegres na vida dos outros. Porque isso é o que dá todo o sentido da tua vida. Né? Então, se você, o Goss falou, se estoura uma guerra e você não acoa, né? Aquele negócio, não, eu vou aqui defender. Não, se estourou uma guerra, você tem que lutar, porque se é homem, você tem que proteger as mulheres, as crianças, aqueles que são indefesos. Bom, um homem forte, né, saudável, etc., tem que ir para a linha de batalha, tem que ir para a linha de frente. E na nossa vida, né, em proporções menores, né, e na circunstância concreta do dia a dia, a gente tem que se colocar diante disso. E aqui eu tenho que falar sobre isso porque é o que me parece que precisa ser dito. Acho que você já abordou isso em algum lugar, senão acho que você pode falar também e discorrer um pouco sobre isso, Jorge. A Europa se fechou a vida, né? Hoje a gente tem uma pirâmide demográfica, né, ao contrário na Europa. E o que acontece, né, com esses homens que se fecham, com uma sociedade que se fecha a vida, que se fecha esse salto no escuro que em alguma medida é a substância mesma da realidade, porque já não sabe o que vai acontecer, já não sabe nem se morre e nem o que vai acontecer. Então, quem se fecha a isso perde instalação, e quem se abre a isso por um outro lado, eu estava conversando com meu amor esses dias sobre isso. Quando é que o homem é mais forte? Vamos imaginar assim, quando é que o homem tem a plena das suas capacidades? Eu falo assim, os homens mais excelsos que já pisaram nessa terra foram homens íntimos de Deus. Foram homens que agiam, que agiam em conjunto, que agiam junto de Deus, né? Que estavam sempre na presença de Deus e que faziam as coisas na presença de Deus. E eu
associei isso ao seguinte: quando a gente vai para o abraço conjugal, quando a gente, né, se encontra, né, quando eu me encontro com a minha esposa, sexualmente falando, aberto à vida, eu estou abrindo a possibilidade, eu estou agindo, eu estou numa condição de co-criador. Eu estou na condição de co-criador. Eu ainda não elaborei exatamente esse negócio na minha cabeça, mas é mais ou menos essa a intuição, de que o homem fica mais forte quando ele age em conjunto com o verbo, quando ele age segundo o verbo, quando, e nós que somos homens, mulheres, etc., a gente tem a graça e a faculdade de sermos co-criadores. Uma vida humana não brota no útero de uma mulher. Ela é fruto do ato conjugal entre o homem e uma mulher. Se você vai para esse abraço conjugal aberto às possibilidades que dali possam vir, seja a concepção de um filho, seja a concepção de gêmeos, seja de trigêmeos, seja simplesmente aquele ato ter só uma dimensão unitiva e não procriativa, você meio que começa a participar da natureza divina. Nesse sentido, de que Deus é ato puro, Deus é ação, Deus é ato, ele age continuamente. Deus é uma ação contínua. Se eu faço isso, eu começo a entrar nessa dinâmica do agir. Quanto a gente vê hoje que a sociedade está, digamos, maculada com o delírio do planejamento. Ele fica planejando, as coisas nunca saem do papel, as coisas no fim nunca são feitas. E por que isso acontece? Porque a pessoa não age. O agir dela é um eterno planejar. Mas Deus não é assim. Quando ele faz, ele acontece. Quando ele fala, a coisa acontece. E, em alguma medida, quando a gente se habitua a ir para o ato conjugal aberto à vida, aberto a todas as possibilidades, dócil à vontade de Deus, dócil daquilo que ele pode fazer conosco, né? Ele pode materializar aquele amor que existe entre o homem e uma mulher numa outra vida, a gente a gente dá um salto, né, que é desejável para todo ser humano. O que você falou é uma coisa, né, tem um santo da igreja, um doutor da igreja, São Gregório, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que existem certas dignidades, certos atos humanos que configuram uma dignidade diferente. Alguns atos humanos, eles carregam em si uma dignidade superior. É exatamente porque cumprem aquilo que é mais primitivo ao homem, né? Aquela substância mais primitiva possível ao homem, né? Então, seriam aqueles atos, por exemplo, o ato do sacrifício, né? O sacrifício doado, né? O sacrifício, sobretudo, sobre a dor, né? O homem que se entrega, o ápice do sacrifício seria o martírio, por exemplo, um martírio, né? Ele tem uma dignidade superior, o ato do martírio, né? Dentro dessas dignidades superiores, né? Agora ele vai falar exatamente sobre o ato conjugal, né? Porque é somente ali no ato conjugal onde, de fato, isso que você falou, né? Nós podemos ser como se fosse, né? Como se fôssemos criadores de algo ali, né? Nós experimentamos em algum momento, em algum tom, em algum dado, né? Ainda que por um instante, nós experimentamos exatamente a capacidade de Deus de criar, de dar uma vida, né? Porque é o ato conjugal mesmo, né? São as duas pessoas ali que se unem, o homem se une à sua esposa, né? Mas aí é claro, né? Isso não pode estar desconexo do próprio Cristo, né? Porque a partir do momento que está desconexo do próprio Cristo, isso acaba se tornando um enfrentamento à natureza mesmo. Entende? Ou seja, a gente está falando sobre uma coisa de crescer dentro de mim, uma sensação de força, uma dignidade que brota no peito do homem, né? Para que isso seja concretizado, é necessário primeiro um sacramento. É necessário que esse ato sagrado seja feito dentro de um ambiente sagrado. Dentro de um ambiente sagrado. Daí a necessidade do casamento. Né? As pessoas entendem, por exemplo, quando a gente vai falar sobre ter filhos depois do casamento, né? Ou seja, não só ter filhos, mas ter o ato sexual depois do casamento, né? Guardar a castidade e tudo mais. As pessoas não têm essa dimensão da sacralidade do ato sexual. Né? Da sacralidade do ato sexual. Tem gente que entende o ato sexual como uma coisa muito... porque hoje em dia qualquer um faz e não sei o quê, né? Qualquer um sai tudo, e acaba transando fora, enfim. Né? Não há-se uma visão
uma visão, né, sobretudo sagrada, sobre o ato sexual. Inclusive, acaba tendo dois polos, né? Hoje em dia a gente tem dois polos. Ou aquilo é totalmente dessacralizado, né? O ato sexual é 100% dessacralizado, ou a gente acaba levando por um certo puritanismo, né? Ou seja, o ato sexual ele só serve para procriação, né? Eu só vou fazê-lo para procriar. Entende que, na verdade, ele é um presente de Deus. Ele é um presente de Deus, dado ao homem e à mulher, né? Dado ao casal, né? E esse presente é exatamente, ele é um presente capaz de gerar a vida. Então, eu vou experimentar as duas dimensões. A dimensão unitiva, que é aquele que eu me encontro com a minha esposa, né? Ali, de fato, né? Não é somente o juramento que serão uma só carne, mas, de fato, é a concretização do ato, do fato mesmo, né? Naquele exato momento, eles são mesmo uma só carne, né? São mesmo, de fato, uma só carne. Né? E o segundo que é exatamente a possibilidade da dimensão procriativa. Isso que as pessoas não entendem, né? Jorge, então quer dizer então que quando eu me fecho à vida, quando eu não estou disposto à vida no ato sexual, quando eu não estou preparado à vida, quando eu estou aberto à possibilidade da criação, eu experimento algo que poderia me fazer experimentar do próprio dom de criação, e eu abro mão disso, né? Do mais alta possibilidade de dignidade humana, né? Das dignidades humanas, é isso que São Gregório falava, né? Eu estou abrindo mão da mais alta das possibilidades humanas, que é de gerar uma vida. Se eu abro mão disso, ainda que não gere necessariamente uma vida, mas se eu abro mão dessa possibilidade, dessa capacidade, dessa potência, eu enfraqueço. Eu me torno fraco, eu me torno medíocre, eu me torno autorreferente, eu me torno egoísta, eu me torno, né? Esses dias, por exemplo, eu lancei uma caixinha aqui e, caramba, a quantidade de directs que eu recebi foi assustadora. A quantidade de directs que eu recebi sobre isso foi assustadora. De casais que falavam assim, olha, a gente vai casar e primeiro a gente aproveita o nosso casamento, né? A gente vai aproveitar, a gente vai viajar, a gente vai curtir o matrimônio, não sei o quê. E aí, quando a gente já estiver enjoado, a gente vai ter filhos. A quantidade de casais que acabaram evoluindo por divórcio exatamente por isso. Exatamente por isso. Impressionante a fraqueza que isso gera, a instabilidade que isso gera no casal, a fraqueza que gera na mulher, a fraqueza que isso gera no homem, né? Esse se fechar, de fato, a possibilidade da vida. Isso que você acabou de dizer é muito real, né, Jorge? Se o casamento é necessariamente um passo em direção à felicidade do outro, a se tornar ali uma escada para que ele chegue no céu, para que ele se desenvolva plenamente, para que ele se desenvolva maximamente, para que ele tenha uma vida feliz aqui já. Né? Se a gente utiliza o casamento pensando na nossa própria felicidade, a coisa não funciona muito bem. Porque a fim de atender aos anseios do outro, às necessidades do outro, às vezes a gente se vê tolhido assim, às vezes até de coisas muito lícitas, dos nossos gostos mais, assim, elevados. Por exemplo, eu, eu falo de mim porque, enfim, né, é quem eu tenho aqui mais claro para dar o exemplo. Mas quando me casei e os filhos vieram e eu assumi, né, as minhas obrigações profissionais e as minhas responsabilidades todas, eu tive que deixar de lado muitas das coisas que eu estudava e que eram lícitas e que eram excelentes e que eram muito boas e que me formaram, que me deram base para hoje chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou. Mas naquele momento elas ficaram absolutamente negligenciadas. E eram coisas boas. O que eu estou dizendo aqui é que a gente, né, o Ítalo até postou esses dias que o pai dele deu uma lição para ele lá, né? E ele discorreu alguns minutos sobre chega um determinado momento da vida em que nós não temos o direito de ser egoístas. Foi isso que ele disse. E o fato é que seria bom, seria desejável que a gente não se desse esse direito de ser egoísta o quanto antes. Porque quem faz isso logo percebe que o sentido da vida está fora e não dentro. Fora no sentido de que nós estamos aqui para os outros. Nós estamos aqui pelos outros. Nós estamos aqui para aliviar as cargas dos outros e para fazer com que os outros encontrem a felicidade também no serviço.
que no fundo é o amor. Então, é curioso que essa história, e aí eu volto um pouquinho, quando você disse que as pessoas vão, às vezes, aí você pode ter a dessacralização do ato conjugal e você pode ter a puritanização do ato, que seria, né, vamos só utilizar como meio procriativo porque o prazer é algo ruim. Porque o prazer, né, se existe algum gozo, isso vai contra a história do sacrifício e etc. E aí a gente tem, mas é que ter muitos filhos, eu falo assim, calma, cara, não tem que ter muitos filhos, tem que amar. Porque se vai ter muito filho ou não, não é você quem define. Não é você quem define. Quem define esse negócio aí é Deus, em última análise. Agora, o fato de você amar, se doar, se entregar por inteiro, de estar aberto a acolher quantas vidas vierem e de amar sua esposa inteiramente naquele momento, porque isso daqui é onde está o foco. Eu queria abordar isso daqui porque pode passar despercebido. O ato conjugal, quando vivido, aberto à vida, dócil, despreocupado, desencanado do que pode acontecer, ele é mais pleno. Pleno no seguinte de presente. Porque você está ali por inteiro, se dando por inteiro e recebendo tudo da tua esposa. E querendo tudo ao mesmo tempo. De tal modo que você não fica fazendo. Eu fico imaginando, e aí, assim, foi uma graça que Deus me deu, especial, sei lá, acho que não, não sei, enfim, mas é assim que é. Eu nunca tive essa noia de e agora, bicho? Eu, com a minha esposa, nunca, mas nunca aconteceu isso de será que vai nascer? E será que vem outro menino aí? E eu imagino quão nocivo deve ser esse pensamento quando você está numa relação sexual. Porque ao mesmo tempo que você está, você não queria estar. Ao mesmo tempo que você. É muito estranho isso. É muito estranho. É como se você comesse e não quisesse, sei lá, que aquilo descesse pelo tubo digestivo. Mas não faz sentido. É uma loucura, assim. É como se você andasse, atravessasse a rua sem querer chegar do outro lado. É isso. É natural que chegue do outro lado. E é engraçado como uma vida vivida. Eu falo assim, uma vida vivida assim, porque eu replico isso. Eu falo, esse é um dos momentos que baliza a vida dos homens. É igual você falou, tem certas coisas, por exemplo, o jeito de comer, se eu pego de um determinado jeito no garfo, ou se eu pego de um determinado jeito na caneta para escrever, tem gente que pega trançando o dedo, tem gente que pega mais em cima, tem gente que pega mais embaixo. Isso é indiferente, o jeito que você pega na caneta para escrever. Agora, a disposição com a qual você vive a sexualidade, a forma também, né, exterior com que você vive esse negócio, o jeito com que isso é praticado, isso determina uma série de coisas. Não no sentido de determinismo, mas é que todo ato tem seu efeito. E se você vive isso de modo dócil e inteiramente presente, alguma coisa começa a acontecer. Eu queria muito, assim, né? Eu falo que eu não costumo ser muito bom para falar no Instagram, tô bagunçando sua live aqui, foda-se também. Mas o fato é que se alguma coisa ficar, isso ficar, assim, ó, olhem para a sexualidade de vocês. Quem está me escutando aqui é casado, quem não é casado também. Fala, como é que vocês estão vivendo esse negócio? Porque isso determina tudo, não no sentido de determinismo, mas no sentido de que isso tem implicações muito diretas na forma como você enxerga todo o restante da tua vida. Então isso é muito importante. Eu queria que vocês examinassem mesmo, assim, que saíssem com isso para exame de consciência. Como é que eu estou vivendo a minha sexualidade? Dentro do casamento, fora do casamento, se existe sexualidade, e como que isso está sendo vivido? Se atentem para isso, porque isso é muito importante. Eu não consigo perceber o quão profundo isso que você falou agora, né? Eu vejo isso aqui todos os dias no consultório, né? Homens e mulheres completamente amputados das suas habilidades naturais, né? Aquilo que eu falei, eu vi falando aqui, as pessoas perguntaram hoje, né, na caixinha, fale um pouco mais sobre os símbolos. Os símbolos
você fala do homem, os símbolos que você fala da mulher, ou seja, o homem assumindo o seu papel de homem, a mulher assumindo o seu papel de mulher. A partir do momento que você entra no ato sexual, né, e que você não está disposto à vida, né, ou seja, é exatamente isso que você falou. É como se eu me colocasse no ato de comer e não esperasse que aquilo fosse, né, eu estou, de certa forma, querendo comer algo, uma comida ali, mas eu não quero que aquilo caia no meu tubo digestivo, eu não quero que aquilo gere algum efeito depois, né? Ou seja, é completamente absurdo, né? Ou seja, isso me tiraria aquilo que é natural, me tiraria aquilo que é um símbolo, me tiraria aquilo que é patente no meu ser. Quando a gente faz isso no ato sexual, né? Eu consigo tirar esta dignidade não só minha, enquanto homem, mas eu também tiro a dignidade da minha mulher, né? É como se eu quisesse tê-la, mas não, de certa forma, eu quero impedi-la de gerar uma vida. É quase uma agressão aqui, vamos ser bem sincero, né? A palavra certa talvez seria essa, né? Um ato sexual do qual você não está disposto à vida é um ato travado, né? Ou seja, você está dando com o freio de mão puxado ali dentro todo, né? Você está todo receoso, né? Algo pode acontecer aqui, né? Sei lá, né? Não existe método 100% eficaz, não existe, de fato, nenhum método 100% eficaz. Então, uma pessoa que está no ato sexual, né? E fica pensando nisso o tempo todo, isso que você falou, né? Começa a pensar isso o tempo todo, começa a fosforilar isso o tempo todo. Cara, deve ser uma coisa extremamente horrível, né? Ou seja, você começa a ser amputado da sua dignidade natural, você começa a ser menos homem por isso, a tua esposa começa a ser menos mulher por isso. Então, quando a gente falava sobre mais cedo sobre aquela questão da força, antes da gente falar sobre essa condição da paternidade, de ser pai de muitos filhos, te dá capacidade de qualquer coisa, a gente deveria falar exatamente sobre isso, né? A partir do momento que você se insere enquanto homem numa relação sexual, numa relação matrimonial, né? Você é o marido mesmo, né? Você é o esposo, você está ali naquela presença de homem, né? A partir do momento que você se abre à vida no ato sexual constantemente, diariamente, né? Sem pensar, ou seja, é o famoso tudo dentro que o Ítalo fala, né? Ou seja, tá sempre tudo dentro, né? É aquilo, 100% entrega a Deus. Se for para acontecer um filho, vai acontecer, se não for, né? Você se entrega, não há uma preocupação em relação a isso. De fato, não há uma preocupação em relação a isso. Quando você se dá sem despretensiosamente, despreocupadamente no ato sexual, você ganha uma força tremenda, uma confiança substancial no próprio Deus, né? Uma confiança substancial que te coloca, você falou mais cedo, te coloca, te insere na realidade de uma forma tão intensa, de uma forma tão patente, de uma forma tão grande, né? De fato, você começa a falar sobre o que for necessário. Você começa a agir conforme for necessário. Ah, são dívidas? Bom, então vou trabalhar mais. Né? Não há aquilo que o Padre Luiz falou, né? Não há mais a oportunidade de eu ser egoísta. Né? Eu começo a tomar as minhas decisões de frente da minha realidade sem pensar mais, sem ficar remoendo, o que será que eu faço, né? Ou seja, a partir do momento que não há mais uma questão a ser resolvida dentro da geração da vida, dentro do ato sexual, dentro da plenitude da intimidade do casal, não há mais questões externas. As questões externas elas começam a ganhar um papel extremamente secundário, porque aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais íntimo, aquilo que é algo que de fato te levará ao céu, que é a tua relação com a tua mulher, né? Apesar da paternidade ser muito boa, apesar da maternidade ser muito boa, apesar da amizade ser muito boa, o que vai te levar para o céu é o teu casamento, né? É a tua esposa, né? É a vocação do matrimônio. Né? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, mas, de fato, se for um bom pai, for um bom empregado, for um bom tudo, né? Mas se você tiver negligenciado seu casamento no final, meu amigo, não vai ter jeito, né? Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Né? Vai faltar isso, isso vai ser cobrado com certeza. Né? Assim, bom, eu te dei o ato do amor, né? Cadê? O que tu fez dele? Né? Cadê aquele amor que eu te entreguei? Cadê o ápice do amor que eu te entreguei? Exatamente. Esse negócio, assim, isso tudo que você disse é muito curioso, Jorge, porque a gente, cara, esse negócio é muito sério. É muito sério porque as pessoas não entendem isso. O ato conjugal é como se fosse quase um canal de graça de Deus. Por que eu estou falando isso? Lá no início, você falou, nego que tem 5 filhos pode falar sobre tudo. Aí eu comecei a associar esse negócio a uma força, a uma certa capacidade de enfrentamento e de destemor. Por quê? Porque, na verdade, isso foi cultivado nessa docilidade
do ato conjugal. Eu falo assim, se tem alguma coisa que aconteceu na minha vida, assim, e por que isso foi acontecendo? Foi porque desde muito cedo, graças a Deus, me casei, né, lá mais ou menos novo, e eu vivi isso de forma extremamente real. Real. De tal modo que eu não sou o cara mais estudado, eu não sou o cara mais letrado, eu não sou o cara mais não sei o que, mas parece-me que, que eu alcanço a felicidade. E sem nenhuma soberba, falando assim, ah, não, você se acha, mas não é porque eu me acho, não. É só porque eu parece que estou fazendo algumas coisas que são muito boas e certas, e elas me dão essa capacidade de encontrar felicidade nas coisas mais corriqueiras, de entender que a vida é feita de incerteza, de saber que a gente é chamado a um monte de coisa para as quais a gente não está preparado. E você não sofre com isso, porque tem um negócio, quando a gente é novinho, quando a gente é mais ou menos jovem, a gente acha que a gente tem que estar preparado para tudo. E eu falo, meu amigo, você não está preparado para quase nada. Essa aqui é a verdade. Sobretudo para essas coisas que são sérias e graves, você nunca está preparado. Agora, você pode estar de peito aberto, pode estar com o coração na mão, pode estar com um brilho no olhar de quem vai falar assim, ó, de quem pensa e vive. Eu vou fazer desse o melhor momento da minha vida. Porque eu vou me regalar? Não, porque eu vou ajudar alguém. Porque eu vou transformar a vida de alguém. E aí eu queria que vocês pensassem e levassem de novo lá para o ato conjugal, que quando, fazendo né, tentando pegar aquele gancho do que você disse, Jorge, quando eu não vivo a sexualidade deste modo, eu meio que estou ultrajando a minha mulher. Não só a mim, mas a ela. Mas a ela. Porque se por um lado o, o ato conjugal é uma espécie de influxo, de canal da graça santificante para os casados, ele vivido de maneira estéril ou meio atabalhoada, se torna uma fonte de confusão. Uma fonte de confusão. Porque é curioso perceber o quanto um monte de gente sofre dentro do casamento com a sexualidade. Eu falo assim, bicho, mas que história é essa? A sexualidade é um negócio mal resolvido no teu casamento? Por quê? Mas vocês se amam, não amam? É uma pergunta já meio, né? Ama, todo mundo responde que ama, mas fala assim, ama mesmo? Eu falo, mas se ama, por que que não quer? Ah, não, mas é por causa do dinheiro. Aí você vai falar assim, do dinheiro? Aí você olha para a vida da pessoa, né? Emprego estável, às vezes concursado, às vezes bem posicionado na carreira, às vezes já com sua casa, às vezes até com dinheirinho para fazer investimento, e o nego tá com receio. Fala assim, cara, presta atenção nisso, porque se você se fecha a isso, se você se fecha à vida, se você se fecha ao amor, porque no fundo, aqui, vida fica meio confuso, parece que a gente está sempre querendo conceber mais criança, e não é esse o negócio. Não é? É aberto a viver, entregue. Né? Você imagina assim, eu fico imaginando Nossa Senhora, que foi a criatura mais maravilhosa e dócil, né, ao Espírito Santo e à vontade de Deus. Ela faz, qual que é a palavra que ressoa, né, na boca de nós? Fiat, faça-se, faça-se, faça-se. E eu falo, aos casados, abrir-se à vida, amar o seu esposo, amar a sua esposa, relacionar-se sexualmente por inteiro, um com o outro, é dizer esse fiat. De tal modo que esse dizer reiterado através da vida vai abrindo em você capacidade para agir em conjunto com o Verbo, com o Espírito Santo, com Deus. Você falou uma coisa. A força humana, ela provém de uma coisa, né? Se a gente consegue entender a raiz mesmo, que é a força do homem, que o que vai dirigir a sua vontade, que a gente chama de diligência, né? Esta força diligente, constante, permanente, que faz com que a natureza mude, que faz com que a realidade mude,
que faz com que a gente possa, sei lá, tirar uma montanha, né? Orar e pedir que a montanha se desimplante de um lugar e se implante em outro. Essa força, sobretudo, ela está necessariamente atrelada a uma coisa chamada docilidade. E essa docilidade, ou seja, este permitir que Deus faça. Esse permitir que Deus faça. Né? Tem aquele filme, Até o Último Homem, se não me engano, né? Eu acho muito bacana aquele filme, né? Onde há um rapaz ali, né? Que ele é objeto de intenção, ou seja, não pega em armas. Né? E acontece aquele episódio lá dos companheiros todos metralhados e tudo, e ele começa a tirar um por um do campo de concentração, não, do campo de guerra, né? Do front. Ele vai tirando um por um, né? E ali é interessante porque a sua intimidade e a íntimo de Deus, ele permite-se ser dócil, né? O ser dócil é exatamente isso que você falou. Essa palavra, ela resume a docilidade. O ser dócil à vontade divina, né? O ser dócil à vontade divina é exatamente essa palavra que você falou. É aquela palavra que resume, né? Quando Maria diz fiat, né? Ou seja, essa palavra, né? Faça-se, né? Esse faça-se, né? Ou seja, você se entrega plenamente à vontade divina. Você se abre à vontade divina. É isso que você falou. A gente tira dessa questão de ter muitos filhos. A questão que não é ter muitos filhos. Né? E a questão aqui não é ter muitos ou poucos filhos. Né? A grande questão aqui é, de fato, uma docilidade. Ser dócil à vontade de Deus. Ser dócil à vontade de Deus. Vou falar uma coisa prática aqui. Não sei se as pessoas sabem, mas engravidar não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Engravidar é uma coisa difícil. Uma coisa difícil. Tem que ser no dia certo, do jeito certo, na hora certa, sabe? Nas condições certas. Não é tão fácil. Tem gente que acha que é fácil, mas não é fácil. Sobretudo, por quê? Porque ainda que nós tenhamos todas as condições propícias, e se tiver alguma pessoa que está tentando engravidar já há muito tempo, tem várias pessoas que me seguem, a pessoa manda no direct, tem várias mulheres que estão ali tentando engravidar há anos e não conseguem. Por quê? Porque existe, de fato, algo ainda de sobrenatural. Ainda existe algo ali de sobrenatural que, de fato, guia este movimento. Então, entende? O que a gente está falando aqui não é ser aberto à vida, né? Talvez esse nome esteja um pouco estranho, né? Ser aberto à vida fica parecendo isso. Né? Talvez a gente tivesse que mudar um pouco esse termo. Não é ser aberto à vida, mas é ser dócil ao movimento de Deus. Ser dócil ao Espírito Santo. Ser dócil a essa vontade divina. Né? Ser dócil é eu me abrir à possibilidade. Me abrir à possibilidade. É fiat, né? Ou seja, tu faça, se for da tua vontade. Né? A gente reza isso todos os dias. Chega a ser quase... Guilherme, começa a ser quase contraditório. Uma pessoa que sabe, eu não estou aberto à vida. Eu estou dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, não há qualquer condição que me impeça de ser pai, de ser mãe. Tem condições egoístas aqui, né? É porque minha esposa já teve filho, ela tem filho. Ou seja, há algumas condições um tanto quanto egoístas ali por trás. Né? É muito difícil, eu sei que Giovana, é muito difícil, né? Não sei se você está lutando contra isso, Giovana, mas acontece, é realmente complicado engravidar, não é um negócio fácil. E acontece o seguinte, às vezes você está no meio do seu casamento, né, no meio do matrimônio, é um matrimônio que está com problemas, um matrimônio que está com dificuldade, e aí você vira para Deus, você se inclina para Deus e reza um Pai Nosso, né? E faça-se em mim segundo a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A partir do momento que você coloca seja feita a tua vontade, mas peraí, você pede que a vontade de Deus seja feita, mas você a impede ao mesmo tempo. Uhum. E você pergunta, por que minha oração não tem força? Por que a minha oração ela não muda a realidade? Por que a minha oração não me faz ter intimidade com Deus? Por que a minha oração realmente é uma oração fraca, é uma oração frágil, é uma oração de geleia? Né? Porque de fato você ora e ao mesmo tempo você impede a ação da própria oração. Né? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Né? Vamos ser muito honestos quanto a isso. A partir do momento que eu me fecho à vida, e eu rezo, seja feita a sua vontade, peraí, tem alguma coisa de muito errado nessa oração. Então, né? Na minha inclinação de fazer essa oração. Ou eu não percebo. Diga. Não, é aquela história é o famoso da boca para fora. Não adianta ser da boca para fora. Não adianta ser da boca para fora, né? Não adianta falar que está fazendo as coisas. Não adianta dizer... Eu falo assim, meu amigo, se você está rezando, mas você não está aberto a ser mudado, a ser transformado, se a tua oração não é um colocar-se diante de Deus para que Ele cresça e você diminua, para que você seja mais parecido, mais conforme a Ele,
não faz o menor sentido. Você está rezando, mas assim, você está dizendo uma coisa com a boca, com palavras, mas os seus atos, a tua vida, é a mesma história de você dizer para tua esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você até manda uma mensagem no WhatsApp, você até faz uma ligação durante o dia, mas depois você vai lá e, né, pula a cerca. Você vai lá e eventualmente não se esforça para trabalhar e dar segurança para tua esposa. Eu falo, mas meu amigo, para de falar eu te amo, entendeu? Para de mandar mensagenzinha e que ela perceba nos teus atos, que ela perceba com a tua vida, com a tua entrega, com o teu... Sabe? Isso é muito importante e por que a gente está falando de tudo isso, né? Porque é uma coisa muito normal, cara. A sexualidade é uma coisa que está presente na vida de todo mundo. E se a gente utiliza isso da forma adequada, meu amigo, é um trocadilho, né, que parece bobo, mas é ilustrativo. Você falou muito bem, talvez a gente tenha de parar com esse aberto à vida, mas é porque parece que é criança. Mas o fato é que quando eu me abro à vida né, dos filhos, eu me abro à vida, de verdade, a minha vida. Parece que eu abro no meu peito assim, meu Deus, faça-se. No fim, viver plenamente é viver entregue para que ele faça as coisas através de nós. Aquilo que você falou é muito bonito, é uma entrega irrestrita para que ele faça. Não lembro agora o que você falou, mas você disse algo parecido com isso. É deixar que ele faça. Deixar que ele faça. Eu falo, quer lugar melhor do que no ato conjugal para que isso comece a acontecer? E eu falo assim, e eu falo isso com muita, com certo destemor, porque eu falo, ninguém faz isso de sacanagem, entendeu? Porque o buraco é muito embaixo. Se você começa a ser fiel neste pouco, e você, antes de ir para o abraço conjugal, antes de se encontrar maravilhosamente com sua esposa, pelo amor de Deus, sem puritanismos, sem loucura. Esses dias o Ícaro estava postando lá que mulher tem receio de dormir de camisola do lado do marido, porque, sei lá, fala assim, ah, meu Deus do céu, tá tudo bagunçado, entendeu? Não é assim que é. Entende? Deus se agrada com o ato conjugal do marido de uma mulher. Meu Deus, se encontrem, transem mesmo, com amor, por amor, na Todo dia. presença do amor, entende? Rezem, né? Eu falo assim, façam um oferecimento de obras. O Vitor estava ensinando a fazer oferecimento de obras, o Jorge já deve ter falado disso infinitas vezes. Ofereçam isso que vocês vão fazer, entendeu? E se coloquem na presença de Deus. Ele se agrada muitíssimo disso. E é um influxo, um canal da graça para quem está em santo matrimônio, né? Está casado lá devidamente. Meu Deus do céu, entendem? Então, assim, se alguém tiver pergunta a respeito desse tema, já vamos matar aqui, né, Jorge? Às vezes é o canal, um espaço para a gente falar um pouco a respeito, porque tem coisa que é concreta, às vezes a pessoa escuta, eu não falo muito bem aqui, eu fico com vontade de falar um monte de coisa e a coisa sai meio atropelada, então às vezes pode ficar confuso, pode não funcionar, então perguntem se for o caso, mas assim, examinem. Como que vocês estão vivendo a sexualidade e se abram à vontade de Deus. Queiram amar por inteiro. Amar por inteiro é querer o outro por inteiro. É querer que a vida de vocês se misturem plenamente. Eu falo que os meninos são a materialização do amor que existe entre eu e o meu amor. E é por isso que eles são tão bonitos. Eles veem. Qual que é o segredo, né? Como que vocês fazem esses meninos? Qual que é a posição, sei lá, porque sai tudo bonito. Eu falo, cara, na verdade o segredo é o amor que existe de nós, um para com o outro. Esse é o segredo do amor. Esse é o segredo. Hã? A Thaís fala assim que quando você ama plenamente o outro, né, quando você ama de fato plenamente o outro dentro do matrimônio, né, este amor ele chega num grau onde ele não cabe mais em dois corpos, é necessário um terceiro, né? É necessário que ele seja transformado num próximo, né? Então ele é um amor que cresce a um nível em que não é mais possível que fique só entre o esposo e a esposa, né? Ele é necessário uma vida a ser gerada ali, aquele amor transborda, né? Ele chega num próximo estágio, digamos assim. É um negócio. Exatamente. Eu estou caçando meu carregador aqui que minha bateria vai acabar. É meu fanfarrão. É sério. Sério,
Vocês têm Você sabe, pergunta? amor, cadê o carregador? Não Sabe? cabe sonhar em casar, é isso mesmo, dona Jéssica. É isso mesmo, né? Minha esposa fala muito isso, né? É um amor que não cabe no casal. Não, mas É um amor... é maravilhoso isso que a Thaís disse, porque é assim mesmo. Eu falo assim, é como se não coubesse tanto amor em dois apenas. Uhum. E aí é claro que se vai haver concepção, se vai haver, né, uma gestação, se vai haver, enfim, o nascimento dessa criança, etc. Importa e não importa, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Importa e não importa na medida em que o que importa na minha vida é que eu ame. Na vida da minha esposa é que ela ame. Então, se essa criança por algum motivo, enfim, venha não, né, o zigoto ali não nida, enfim, o endométrio descama e a pessoa acaba perdendo o bebê, eu falo assim, sofram, claro, mas saibam que eu queria de algum modo consolar aqui as pessoas que já perderam, né, filhos. Vocês já passaram por isso, né, Jorge? E é claro que não é agradável, mas eu queria mesmo do fundo do coração que essas pessoas que um dia sofreram essa perda, que entreguem isso nas mãos de Nossa Senhora e esqueçam, no sentido de que está tudo bem no sentido de que a família de vocês, né, os filhos de vocês já estão no céu e intercedem por nós hoje. Fiquem tranquilos, queiram amar. Um dia nós vamos nos ver todos lá no céu, com a graça de Deus. Então, então, eu acho que para fechar um pouco essa ideia, né, que a gente tentou transmitir aqui, Jorge, não importa a quantidade de filhos, não importa, né, se são muitos, se são poucos, se não cabe a nós. Cortou só a imagem ou o áudio também? Não, cortou um pouquinho o áudio. Repete. Cortou o áudio. Então, inclusive, às vezes não há, né? Tem pessoas que, enfim, sofrem de infertilidade, seja o homem, seja a mulher, não sofram, assim, no sentido de que queiram amar, queiram amar, aceitem as próprias circunstâncias. Eu, graças a Deus, tenho 5 filhos, mas pode ter gente que seja tão aberta quanto, inclusive, mas não tem jeito, porque, assim, eu estou falando sério, sempre foi aberto e sempre vai ser, com a graça de Deus. Mas pode ser que e os filhos não venham, ou venham menos. E isso não significa que foi menos amor. É o contrário. Uma das coisas que também nos faz íntimos de Deus, no sentido de íntimos da verdade, íntimos da realidade, né? De quem está plenamente instalado, essa docilidade de saber que, ainda que a gente queira, ainda que assim, na verdade, uma definição também de santo é aquele negócio assim, por que Deus atende a oração dos santos? Porque o santo, na verdade, só quer o que Deus quer. E aí, quando ele pede, Deus faz porque ele já queria. Então, assim, se você é dócil, a tua vida faz todo sentido sempre, na privação e na abundância, com os Isso, filhos ou com a morte e o padecimento deles, com um exatamente. casado e muito bem casado ou com a tua esposa doente, igual aconteceu com a Kiara lá, né, com agora Henrico, né? A gente estava com a Jéssica esses dias e ela mencionou, né, que o livro da Kiara Corbella Corbela. Trilo. Então, assim, não importam tanto as circunstâncias, porque importa o amor com que a gente vive todas as coisas. O amor com que a gente vive a nossa vida, a nossa relação com os outros. E isso que o André falou é verdade. Filho não é direito, é um dom. É um dom. E, cara, bom você ter falado isso, André, porque eu queria também aqui fazer um apelo aos pais e a mim, né, de modo muito particular. Os filhos são um dom. E a gente precisa se lembrar disso, porque às vezes eles dão muito trabalho. Às vezes eles enchem o saco, entendeu? Às vezes é aquela história. Seria melhor não tê-los, né? É quase isso. Porque não é muito fácil, mas eles são um dom.
e porque um dom, né, muito agradável a Deus, são feitos na medida certa, para que nós saiamos de nós mesmos, para que nós sejamos dóceis, para que nós sejamos capazes de reconhecer as nossas misérias, a nossa pequenez. Eles são médicos, muitas vezes. Os meus aqui só tem médico, né? Eu falo, não preciso nem de médico. Ah, é tanto médico aqui, é Bento, Miguel, Felipe, Antônio, eles me apontando a todo tempo, né? Eles fazendo com que eu me confronte com as minhas dificuldades, com a minha pequenez. Isso é maravilhoso, porque isso também nos dá instalação. A gente deixa de achar que a gente é muito bom, porque a gente comete tanto erro, a gente falha tanto, a gente se esquece tanto dessas coisas que a gente fala para os outros e que é bonita, às vezes, né? Tantas vezes. Mas é bom que seja assim, porque isso vai nos trazendo para a realidade, a gente vai, né? A humildade é a verdade. E se eu vou me dando conta de que eu sou fraco, de que eu não consigo, de que por mim mesmo vai dar zebra, vai entrar água, eu vou entrando naquela dinâmica do quando sou fraco é que sou forte. E a gente volta para aquela história do começo. Eu digo que os filhos são como uma doce, singela e sutil obrigação de Deus a nós amadurecermos, né? É como se Deus estivesse delicadamente nos convidando a chega de egoísmo, né? Chega de autorreferência, chega de autocentrismo, chega do seu umbigo, seu centro do universo. Delicadamente, Eu falo, delicadamente. eu falo, Deus é um piadista, né? Deus é um piadista. Ele é zoeiríssimo. Ele faz Deus é um assim, piadista. vem cá, vem transar, pode transar. Ele transa, meu filho. Aí bagunçou tudo assim. Aquilo que às vezes a gente busca por egoísmo é a porta de entrada, né, para que a gente se torne uma pessoa decente. Então, aqui aí também, né, eu tô cheio dos recados hoje. Todo mundo aí que já acabou fazendo merda, que, né, perdeu né, perdeu a pureza, caiu, Tremor. errou, enfim, transou com fulano, com outro, às vezes, né, uma vez só, etc. Fica se martirizando. Para com isso. Não se martiriza, não. Peça perdão a Deus, se arrependa, retifique e vamos embora para frente. Porque esses dias eu ouvi um negócio, ficou no meu coração, mas eu não lembro a frase. Mas é muito bonito isso, assim, de que a gente não tem que apresentar a nossa castidade como sei lá, como um manequim, né? Assim, tipo, eu sou casto. Eu falo assim, Bandeira, né? como bandeira, não é isso, assim, pelo amor de Deus. Porque se você faz isso, significa que você está enxergando a coisa também muito errado. Muito errado. Se você tem esse movimento de apresentar a tua castidade como bandeira, de levantar isso e querer empurrar a goela abaixo nos outros, etc., como se aquilo fosse uma obrigação e um dever, eu falo assim, só quem... Você não tem teto de vidro, não? De verdade. Cara, você não está se examinando direito, porque, né, todos nós estamos sujeitos a cair, sobretudo nesse campo. Então, vamos com calma, sem levantar muita bandeira, porque Deus quer que você ame, que Ele quer que você se entregue. Não que você fique aí soberbo achando que você é melhor do que os outros, porque você conseguiu se preservar aí purinho. Tudo bem, né? Que isso redunde em muito amor, né? Com a graça de Deus, mas não para ficar posando de bom moço ou de boa moça, pelo amor de Deus. Eu falo isso muito aqui, né? A gente não pode usar, não só na verdade, a castidade. A castidade é uma belíssima virtude, mas não só a castidade, né? As virtudes não foram feitas para isso. As virtudes não foram feitas para, de fato, a gente posar como uma bandeira, né? Para a gente hasteá-la como uma bandeira, né? A virtude, ela não... Na verdade, a virtude, ela entrega uma coisa muito clara, né? Um defeito, né? Porque se eu estou batalhando naquela virtude, de fato, deixa muito claro, né? Uma pessoa que está batalhando pela castidade, fica muito claro que, na verdade, ela é uma pessoa que, se não tiver essa batalha constante pela castidade, ela vai cair, né? Ela vai cair. Enfim, seja lá qual for a virtude, né? Mas você falou é maravilhoso, viu? Não culpem, não fiquem se martirizando. Ah, sei lá, Jorge, eu fiz errado, caí, né? Caí e engravidei. E agora, né? E agora? E arranca os cabelos da cabeça. Os meus pais não vão aceitar, minha família vai brigar, não sei o quê. Não, bom, né? Esse foi um jeito dócil, um jeitinho quase comediante que Deus achou de te colocar na linha, né?
tu vai amadurecer agora, querendo ou não, né, acabou as opções agora. E agora aproveita, né? E se alegra com isso. Se Isso, alegra. alegre com Se essa alegra, circunstância. porque da merda horrorosa, que você vê, estúpida, graças a Deus, agora você tem um filho. É maravilhoso, isso é uma coisa maravilhosa. O Ícaro, esses dias, eu estava assistindo uma aula dele, e ele começou a discorrer sobre ele falou o seguinte, cara, tem uma coisa que é importante na vida do homem, tem um filho, sua vida ela pode ter sido toda uma merda, ela vai começar a fazer sentido, porque ali já seria suficiente para tudo. Então, se